Uma filha abençoada. Capítulo 1. Salvar pessoas. Entre as colinas onduladas, uma trilha atravessa as montanhas. Weiruo caminhava pela trilha com uma cesta de bambu nas costas. O clima do início da primavera estava perfeito, e o brilho do pôr do sol refletia em seu rosto delicado. A montanha Yunping fica longe para ela, mas há muitas ervas silvestres raras na montanha, então vale a pena que ela venha de tão longe bem cedo pela manhã. Após sair da trilha ao pé da montanha e entrar na estrada principal, Weiruo ouviu um grupo de vozes barulhentas não muito longe dali. Uma carruagem luxuosa estava estacionada à beira da estrada, cercada por muitos acompanhantes. Ali acontecia uma grande batalha. Weiruo parou e, após pensar um pouco, com a mentalidade de que mais coisas são piores do que menos, fingiu não ver nada, baixou a cabeça e continuou andando. No entanto, essas pessoas ainda a encontraram. Um homem vestido com roupas chinesas aproximou-se rapidamente e parou em frente ao Weiruo. Onde fica o centro médico mais próximo? A voz é urgente e a expressão um pouco assustadora. Não há clínica médica por perto. A mais próxima fica na sede do condado, a 70 ou 80 milhas daqui, respondeu Weiruo, fazendo uma reverência. E quanto ao Wenpo, existe alguma aldeia por aqui com Wenpo? Perguntou o homem novamente. Não. A resposta de Weiruo deixou o rosto do homem ainda mais feio. Vendo que o homem parou de fazer perguntas, Weiruo não quis se intrometer na vida alheia, então se virou e planejou ir embora. A apenas 2 passos de distância, ouviu-se os gritos de uma mulher vindos de dentro da carruagem, e as vozes ansiosas das criadas. Senhora, aguente firme, a senhora está bem, encontraremos o médico em breve. Pé, vejo um pé, o que devo fazer é um pé. Ele está prestes a matar alguém. Água, traga uma água quente e chá de ginseng. Weiruo franziu o testa e não conseguiu evitar parar. A pessoa no carro deve estar dando à luz, e a situação é crítica. Você quer cuidar disso? É melhor não se preocupar com isso. É fácil causar problemas se envolver e esse grupo de pessoas não parece ser fácil de lidar. Assim que decidiu continuar caminhando, ouviu-se outro grito de mulher. Como isso a faz ir embora? A vida dela está em risco, e a de uma criança. Weiruo olhou para trás para sua cesta de bambu, ponderou por 2 segundos e finalmente não conseguiu conter-se, decidindo se virar e voltar. Ao verem Weiruo se aproximando da carruagem, os seguidores a detiveram imediatamente. Eu tenho algum conhecimento de medicina e há algumas ervas silvestres recém-colhidas na cesta de bambu. Se você quiser acreditar, deixe-me entrar na carruagem agora mesmo ou eu irei embora agora. Weiruo deu ao homem 2 opções de forma concisa. Responda rapidamente, pois se ele disser que não vai atendê-la, ela dará meia volta e irá embora imediatamente, evitando problemas. O homem estava atônito naquele momento. Ele ouviu a criada dizer que viu os pés e que, se os pés saíssem primeiro quando uma mulher desse à luz, significaria que a metade do corpo dela já estaria no inferno. Nesse instante, ouviu-se outro grito vindo de dentro da carruagem, que atingiu o coração do homem em cheio. O homem não tem mais tempo para pensar. Eu vou te dar uma chance de tentar. Fique com minha esposa e filhos, e a prosperidade e riqueza são indispensáveis para você. Com a aprovação, Weiruo entrou na carruagem. Na carruagem, uma mulher ricamente vestida gemia de dor, com suor por toda a cabeça, e as mãos agarravam firmemente a criada ao seu lado. Weiruo baixou a cabeça e olhou para a mulher. A bolsa amniótica já havia se rompido, mas o feto estava em posição anormal e o parto era difícil. Felizmente, o líquido amniótico não vazou e as pernas do feto ainda não entraram completamente no canal vaginal. Weiruo tirou um saco de pano da cesta de bambu que continha kits de acupuntura e alguns medicamentos de uso comum. Pegou 2 fatias de ginseng seco e ofereceu-as à mulher para que chupasse e disse à empregada que trouxesse um pouco de água, preferencialmente sopa tônica com açúcar para a mulher. Weiruo consolou a mulher. Não chore, não grite, guarde suas forças. Vou lhe aplicar uma injeção para aliviar a dor e depois ajudá-la a posicionar o feto. Não fique nervosa, apenas relaxe o máximo possível. Que?
Posição fetal vertical? A posição fetal está correta nesse momento. Ainda precisa de uma agulha? As criadas de ambos os lados palideceram ao ouvirem isso. Isso é sonho que nem as mulheres mais experientes de Pequim não ousam fazer. Nesse momento, a posição fetal é muito perigosa. Weirou não falou bobagens e rapidamente lavou as mãos com a água quente da carruagem, abriu a bolsa de acupuntura, pegou as agulhas finas e longas de prata e desamarrou as roupas da mulher e inseriu as agulhas com precisão em vários pontos. Após algum tempo, mais de uma dezena de agulhas celestes haviam sido lançadas em todo o corpo da mulher, o que aliviou a dor dela. Então, sob os olhares incrédulos das duas criadas, colocou os pés salientes da criança de volta no lugar. Os olhos das criadas tremeram e quase gritaram. Weirou então colocou as mãos na barriga e fez um gesto como se praticasse Tai Chi Chuan para pressionar o feto no abdômen e girá-lo lentamente. As duas criadas na carruagem viram a cena e ficaram mais uma vez sem palavras, em choque. O bebê em sua barriga estava girando realmente. O tempo passou minuto a minuto e as pessoas que esperavam do lado de fora da carruagem ficaram cada vez mais ansiosas, como se estivessem sendo assadas no forno. Aquela garota é realmente boa. Você consegue? E se não funcionar, como? Deus abençoe, Buda abençoe. 1 hora depois, o choro de um bebê rompeu a névoa que envolvia todos. Todos olharam para a carruagem com grande surpresa e irromperam em vivas. Acompanhada pelos aplausos dos que estavam do lado de fora da carruagem, Weirou dentro da carruagem cuidou do cordão umbilical da criança e depois limpou a mãe para estancar o sangramento. Enxugando o suor da testa, Weirou soltou um longo suspiro e depois arrastou seu corpo cansado para fora da carruagem. Assim que terminasse de falar, poderia entrar e ver sua esposa. O homem de roupas chinesas mal poderia esperar para entrar na carruagem e ver sua esposa. Depois, lembrando-se da esposa, o homem saiu do carro e foi procurar Weirou. Ele queria agradecer ao Weirou e dar uma grande recompensa, mas descobriu que a mulher que acabara de salvar sua esposa havia desaparecido. Ele claramente prometeu àquela mulher que lhe daria glória e riqueza, porque foi embora sem se despedir. Caminhando pela estrada que levava para casa, Weirou começou a sentir dores na carne. Dei algumas fatias de ginseng para a mulher e usei fitoterapia para estancar o sangramento. Valeu muito dinheiro. Weirou pensou consigo mesma. Da próxima vez que algo assim acontecer, ela precisa pedir alguma recompensa. Weirou caminhava em direção à casa com uma cesta de bambu nas costas. Poderia ter completado a viagem em 1 hora e meia, mas gastou muita energia salvando pessoas e não conseguiu continuar o percurso. 3 horas depois, um pátio separado surgiu em frente ao Weirou. Este é o lugar onde Weirou viveu por 10 anos. Telhas como piche, parede cinza escuro e tijolos azuis cromo, vagamente dilapidado. É Festival Qixi. O que você está fazendo? Está publicando um novo artigo. Fim deste capítulo. Capítulo 2. Experiência de vida. A criada Xiumei ficou de guarda na porta, viu Weirou à distância, caminhou até ele, viu Weirou carregando uma cesta de bambu com ervas e disse num tom aflito e ligeiramente queixoso: "Senhorita, por que você foi sozinha para a montanha de novo? Que perigoso!" Enquanto falava, Xiumei habilmente pegou a cesta de bambu de Weirou e a carregou nas costas. "Boa, Meimei, eu não subi o penhasco perigoso, juro. Há muitas ervas medicinais raras na montanha, que valem muito dinheiro. Se eu não as colher, serei imprudente." "Isso não vai funcionar. Seu corpo não é tão forte quanto o meu. Mesmo que você queira ir, terá que me levar junto. O mestre que você convidou me ensinou tanto Kung Fu, eu preciso usar esse conhecimento." "Quem vai cozinhar para mim quando eu te levar para a montanha? Minhas ameixas saborosas e o meu templo dos 5 órgãos internos dependem de você", disse Weirou, com um tom sedutor. A viagem de hoje foi exaustiva para ela. Sua barra de energia estava esgotada depois de correr longas distâncias para coletar ervas e estava prestes a ficar incapacitada depois de dar à luz. "Eu preparo para você quando voltar. Você fugiu sozinha para as montanhas e eu fiquei preocupada em casa. O arroz não cozinhou direito e eu não conseguia distinguir o sal do açúcar",
Xiumei bateu os pés. Estou com fome. Wei-Wo olhou para Xiumei com entusiasmo. Senhorita, você mudou de assunto de novo. Xiumei estava impotente. Não deixe-me passar fome. Veja só, estou tão magro. Wei-Wo esfregou a barriga, indicando que estava no lugar. Quando estava apenas salvando pessoas, nem sequer franzia o testa em situações tão críticas, mas agora está agindo de forma fofa e adorável com sua empregada durante uma refeição. Certo, certo. Já está pronto há muito tempo. Está tudo cozinhando em fogo baixo. Tá quente. Vou lá servir para você. Xiumei se virou e entrou na cozinha resmungando. Não é possível. Quem fez os olhos famintos da dama dela doerem tanto? Não aguento mais. O quintal onde Wei-Ruo mora está repleto de diversas plantas, incluindo flores ornamentais, plantas medicinais e cultivos. O único espaço reservado é para uma mesa de pedra. Quando o tempo está bom, Wei-Ruo gosta de comer, beber chá e tomar sol junto à mesa de pedra. Este é um pátio separado da família He, e apenas 2 pessoas vivem aqui, Wei-Ruo e sua empregada, Xiumei. Se Wei-Ruo fizesse a transição, ela se tornaria uma atriz coadjuvante no livro. No livro original, ela é filha da família Wei, uma família de funcionários públicos que foi levada pela família He, uma família de comerciantes. Quando foi criada pela família He de comerciantes, até os 3 anos de idade, uma cartomante ordenou que dissesse que mataria os pais, então foi enviada para este outro pátio. Apenas a babá de Wei-Ruo e a empregada, Xiumei, vieram juntas. Depois disso, a família He passou a enviar 5 taeles de prata todos os meses e parou de pedir. Mesmo durante as férias, Wei-Ruo nunca mais os viu. Agora, Wei-Ruo tem 13 anos e vive nestes Janza há 10 anos inteiros. Wei-Ruo gosta muito da vida em Janza e de lidar com os moradores da vila. Ela não quer voltar para a casa dele nem para a casa dos seus pais biológicos, porque no livro original, tanto na casa dele quanto na casa dos pais biológicos, ela tem uma vida muito difícil. Na manhã seguinte, logo depois do café da manhã, Wei-Ruo e Xiumei saíram juntas. O outro pátio onde Wei-Ruo mora está cercado por colinas e há grandes extensões de terras agrícolas bem em frente à porta. É a época mais ativa de agricultura, e os moradores estão ocupados transplantando mudas de arroz para os campos. Quando Wei-Ruo passou, os aldeões a cumprimentaram um após o outro. Roa, meu chefe caçou um coelho na montanha hoje. Deixei uma perna de coelho para você. Lembre-se de pedir a Xiumei para buscá-la depois. Senhorita Rua, colhi um pouco de ápio d'água hoje e vou compartilhar com você. Deixe a Xiumei pegar. Senhorita Rua, o médico que a senhora me deu da última vez é realmente útil. Meu tigre ficará bem depois de tomá-lo. Wei-Ruo os cumprimentou e foi para o seu campo. Como todos os outros, ela tirou os sapatos, pisou descalça nos arrozais molentos e começou a plantar mudas de arroz. Xiumei tentou convencer Wei-Ruo a descansar a seu lado e deixá-la fazer isso, mas Wei-Ruo insistiu em fazer sozinha, porque ela tinha uma razão para plantá-la ela mesma. Wei-Ruo possui um espaço que surgiu durante a sua viagem no tempo. A entrada desse espaço está na palma da mão esquerda, com uma mancha vermelha, parecido com uma pinta de cinabário. No local, há uma cabana simples de teto de palha. Inicialmente, a cabana estava vazia, não havia nada dentro. Fora da cabana de palha, não havia nada, uma vasta extensão de brancura, como se estivesse envolvida numa densa memória. Depois, Wei-Ruo começou a decorar a cabana de palha. Ao longo de vários anos, adicionou móveis, fez arranjos e guardou itens da cabana de palha. Quando Wei-Ruo construiu o interior da cabana de palha, a densa memória do lado de fora da casa dissipou-se um pouco e um pedaço de terra quadrado, aproximadamente de 2 metros por 2 metros, apareceu. Ali foi plantado arroz. Então, Wei-Ruo começou a plantar arroz, e quando o arroz amadureceu e foi colhido, Wei-Ruo ganhou pontos de experiência. Após várias plantações, os pontos de experiência foram preenchidos, o espaço foi ampliado, a densa memória em frente à casa se dissipou novamente, e um novo pedaço de terra do mesmo tamanho apareceu, onde batatas doces foram plantadas.
Neste momento, o Eiruo compreendeu que o seu espaço podia ser aprimorado, e a experiência necessária para isso seria obtida através do plantio. Após acumular a experiência necessária, ela poderia realizar o aprimoramento. Após o aprimoramento, novas terras e novas sementes surgiriam. Era muito parecido com o jogo online Happy Farm, que existe há muitos anos. Você ganha experiência plantando. Depois de acumular experiência, você pode fazer um upgrade para obter novas terras cultiváveis e novas sementes. Lá e tarde, o Eiruo retirou as sementes de arroz do local e as plantou, ganhando experiência também após a colheita, mas só se ela mesma tivesse plantado. A parte que era distribuída para os aldeões não gerava experiência. Então, esteja dentro ou fora do espaço, ela precisava lutar pessoalmente. O mestre e o servo estavam ocupados, quando de repente 2 freiras e um grupo de pessoas apareceram no campo ao lado de Weiruo. Ao verem Weiruo descalça na lama, com o rosto coberto de lama, as 2 freiras mostraram expressões de desgosto em uníssono. O que isso parece? Todas as empregadas da casa são mais decentes do que ela. Somos as criadas da mansão do capitão, e estamos aqui para levar a senhora de volta à mansão à ordem do senhor e de sua esposa, explicou a babá. A mansão do capitão? Xiumei estava surpresa e perguntou. Vocês estão enganados. Minha jovem mora na cidade do Conda e eu não conheço nenhum leotenente da escola. Antes era assim, mas agora não é mais. O meu mestre já investigou tudo a fundo. Quando estávamos na mansão de Rainin, a família He e a Nossa Senhora Shiwave deram à luz no templo Guanin ao mesmo tempo e encontraram alguns malfeitores. Ao descerem para a montanha, encontramos abraçando a criança errada no meu pânico. Outra freira disse, a família de seus pais adotivos, ou seja, a família He que tem negócios no Conda, concordou em deixar que a buscássemos. Ao ouvir isso, Xiumei abriu a boca, surpresa demais para falar. Capítulo 2 – Experiência de vida. A criada Xiumei ficou de guarda na porta, viu Weiruo à distância, caminhou até ele, viu Weiruo carregando uma cesta de bambu com ervas e disse num tom aflito e ligeiramente queixoso: Senhorita, por que você foi sozinha para a montanha de novo? Que perigoso! Enquanto falava, Xiumei habilmente pegou a cesta de bambu de Weiruo e a carregou nas costas. Boa, Meimei, eu não subi o penhasco perigoso, juro. Há muitas ervas medicinais raras na montanha, que valem muito dinheiro. Se eu não as colher, serei imprudente. Isso não vai funcionar. Seu corpo não é tão forte quanto o meu. Mesmo que você queira ir, terá que me levar junto. O mestre que você convidou me ensinou tanto o Kung Fu, eu preciso usar esse conhecimento. Quem vai cozinhar para mim quando eu te levar para a montanha? Minhas ameixas saborosas e o meu templo dos 5 órgãos internos dependem de você, disse Weiruo, com um tom sedutor. A viagem de hoje foi exaustiva para ela. Sua barra de energia estava esgotada depois de correr longas distâncias para coletar ervas e estava prestes a ficar incapacitada depois de dar à luz. Eu preparo para você quando voltar. Você fugiu sozinha para as montanhas e eu fiquei preocupada em casa. O arroz não cozinhou direito e eu não conseguia distinguir o sal do açúcar. Xiumei bateu os pés. Estou com fome. Weiruo olhou para Xiumei com entusiasmo. Senhorita, você mudou de assunto de novo. Xiumei estava impotente. Não deixe-me passar fome. Veja só, estou tão magro. Weiruo esfregou a barriga, indicando que estava no lugar. Quando estava apenas salvando pessoas, nem sequer franzia o testa em situações tão críticas, mas agora está agindo de forma fofa e adorável com sua empregada durante uma refeição. Certo, já está pronto há muito tempo. Está tudo cozinhando em fogo baixo. Tá quente. Vou lá servir para você. Xiumei se virou e entrou na cozinha resmungando. Não é possível. Quem fez os olhos famintos da dama dela doerem tanto? Não aguento mais. O quintal onde Weiruo mora está repleto de diversas plantas, incluindo flores ornamentais, plantas medicinais e cultivos. O único espaço reservado é para uma mesa de pedra. Quando o tempo está bom, Weiruo gosta de comer, beber chá e tomar sol junto à mesa de pedra. Este é um pátio separado da família He.
e apenas 2 pessoas vivem aqui, Wei-Ruo e sua empregada, Xiu-Mei. Se Wei-Ruo fizesse a transição, ela se tornaria uma atriz coadjuvante no livro. No livro original, ela é filha da família Wei, uma família de funcionários públicos que foi levada pela família He, uma família de comerciantes. Quando foi criada pela família He de comerciantes, até os 3 anos de idade, uma cartomante ordenou que dissesse que mataria os pais, então foi enviada para este outro pátio. Apenas a babá de Wei-Ruo e a empregada, Xiu-Mei, vieram juntas. Depois disso, a família He passou a enviar 5 taeles de prata todos os meses e parou de pedir. Mesmo durante as férias, Wei-Ruo nunca mais os viu. Agora, Wei-Ruo tem 13 anos e vive nestes Janza há 10 anos inteiros. Wei-Ruo gosta muito da vida em Janza e de lidar com os moradores da vila. Ela não quer voltar para a casa dele nem para a casa dos seus pais biológicos, porque no livro original, tanto na casa dele quanto na casa dos pais biológicos, ela tem uma vida muito difícil. Na manhã seguinte, logo depois do café da manhã, Wei-Ruo e Xiu-Mei saíram juntas. O outro pátio onde Wei-Ruo mora está cercado por colinas e há grandes extensões de terras agrícolas bem em frente à porta. É a época mais ativa de agricultura, e os moradores estão ocupados transplantando mudas de arroz para os campos. Quando Wei-Ruo passou, os aldeões a cumprimentaram um após o outro. Rua, meu chefe caçou um coelho na montanha hoje. Deixei uma perna de coelho para você. Lembre-se de pedir a Xiu-Mei para buscá-la depois. Senhorita Rua, colhi um pouco de ápio d'água hoje e vou compartilhar com você. Deixa Xiu-Mei pegar. Senhorita Rua, o médico que a senhora me deu da última vez é realmente útil. Meu tigre ficará bem depois de tomá-lo. Wei-Ruo os cumprimentou e foi para o seu campo. Como todos os outros, ela tirou os sapatos, pisou descalça nos arrozais molentos e começou a plantar mudas de arroz. Xiu-Mei tentou convencer Wei-Ruo a descansar a seu lado e deixá-la fazer isso, mas Wei-Ruo insistiu em fazer sozinha, porque ela tinha uma razão para plantá-la ela mesma. Wei-Ruo possui um espaço que surgiu durante a sua viagem no tempo. A entrada desse espaço está na palma da mão esquerda, com uma mancha vermelha, parecido com uma pinta de cinabário. No local, há uma cabana simples de teto de palha. Inicialmente, a cabana estava vazia, não havia nada dentro. Fora da cabana de palha, não havia nada, uma vasta extensão de brancura, como se estivesse envolvida numa densa memória. Depois, Wei-Ruo começou a decorar a cabana de palha. Ao longo de vários anos, adicionou móveis, fez arranjos e guardou itens da cabana de palha. Quando Wei-Ruo construiu o interior da cabana de palha, a densa memória do lado de fora da casa dissipou-se um pouco e um pedaço de terra quadrado, aproximadamente de 2 metros por 2 metros, apareceu. Ali foi plantado arroz. Então, Wei-Ruo começou a plantar arroz, e quando o arroz amadureceu e foi colhido, Wei-Ruo ganhou pontos de experiência. Após várias plantações, os pontos de experiência foram preenchidos, o espaço foi ampliado, a densa memória em frente à casa se dissipou novamente, e um novo pedaço de terra do mesmo tamanho apareceu, onde batatas doces foram plantadas. Neste momento, Wei-Ruo compreendeu que o seu espaço podia ser aprimorado, e a experiência necessária para isso seria obtida através do plantio. Após acumular a experiência necessária, ela poderia realizar o aprimoramento. Após o aprimoramento, novas terras e novas sementes surgiriam. Era muito parecido com o jogo online Happy Farm, que existe há muitos anos. Você ganha experiência plantando. Depois de acumular experiência, você pode fazer um upgrade para obter novas terras cultiváveis e novas sementes. Mais tarde, Wei-Ruo retirou as sementes de arroz do local e as plantou, ganhando experiência também após a colheita, mas só se ela mesma tivesse plantado. A parte que era distribuída para os aldeões não gerava experiência. Então, esteja dentro ou fora do espaço, ela precisava lutar pessoalmente. O mestre e o servo estavam ocupados, quando de repente 2 freiras e um grupo de pessoas apareceram no campo ao lado de Wei-Ruo. Ao verem Wei-Ruo descalça na lama, com o rosto coberto de lama, as 2 freiras mostraram expressões de desgosto em uníssono. O que isso parece?
Todas as empregadas da casa são mais decentes do que ela. Somos as criadas da mansão do capitão, e estamos aqui para levar a senhora de volta à mansão à ordem do senhor e de sua esposa, explicou a babá. A mansão do capitão? Xiumei estava surpresa e perguntou: Vocês estão enganados. Minha jovem mora na cidade do Conda e eu não conheço nenhum lieutenante da escola. Antes era assim, mas agora não é mais. O meu mestre já investigou tudo a fundo. Quando estávamos na mansão de Rainin, a família He e a Nossa Senhora Shiwave deram à luz no templo Guanin ao mesmo tempo e encontraram alguns malfeitores. Ao descerem para a montanha, encontramos abraçando a criança errada no meu pânico. Outra freira disse: A família de seus pais adotivos, ou seja, a família He que tem negócios no Conda, concordou em deixar que a buscássemos. Ao ouvir isso, Xiumei abriu a boca, surpresa demais para falar. Capítulo 4. Membros da família. Na verdade, Wei Ruo sentia que, embora a dona original tivesse sido um pouco imprudente, ela não estava errada. Os 10 anos em que foi expulsa para o campo pela família He foram muito difíceis. Ela não tinha dinheiro, comida, roupas quentes, ninguém para educá-la e nenhum parente para lhe fazer companhia. Esse tipo de dor e esse tipo de ressentimento são incompreensíveis para os outros. Deixe-a ver que alguém a substituiu e vive tão bem, não é compreensível que ela fique com raiva? Mas o pensamento atual de Wei Ruo é que, contanto que a heroína não tome a iniciativa de provocá-la mais tarde, ela não tomará a iniciativa de incomodar a heroína. Uma das regras básicas para uma personagem feminina de papel coadjuvante que não passa de bucha de canhão é não competir com a protagonista feminina pelo papel principal masculino e não competir com a protagonista feminina pela atenção do público. Então Wei Ruo disse a Wei Qingwan, que estava ajoelhado no chão: Não se ajoelhe diante de mim. Eu não sou um bodhisattva no templo, não preciso que outros se ajoelhem. Não me beneficia em nada se você se ajoelhar e não lhe beneficia em nada, e eu não posso fazer com que isso aconteça para você. Faça um pedido. Quando realizarmos festas religiosas no campo, todos correrão para se ajoelhar diante do Bodhisattva e fazer um pedido. Mas eu devo algo à minha irmã. Embora fazer isso não possa mudar o passado, pelo menos pode me fazer sentir menos culpada. Se você acha que me deve algo, então deveria me pagar. Você não deveria estar pensando em como se sentir menos culpada, não é mesmo? Perguntou Wei Ruo. Ao ouvir isso, Wei Qingwan ficou surpreso. Yun e Wei Chen também ficaram chocados. De fato, o que Qingwan fez não ajudaria Wei Ruo. Embora Yun e Wei Chen achem que Qingwan não precise se culpar, do ponto de vista de Wei Ruo, as ações de Qingwan a incomodam bastante. Após pensar por um momento, Wei Qingwan perguntou a Wei Ruo: Então o que a minha irmã quer que eu faça para compensar? Contanto que a minha irmã peça, eu estou disposta a fazer. Wei Ruo disse: Primeiro levante-se você. Se está ajoelhado assim, sem saber disso, acha que eu estou te intimidando. Wei Ruo deixa o relacionamento de lado primeiro. Ajoelhar-se foi algo que Wei Qingwan fez por conta própria. Não se pode injustiçar Wei Qingwan naquele momento. A culpa ainda recairá sobre ela e ela perderá o dinheiro. Wei Chen deu um passo à frente para ajudar Wei Qingwan a se levantar. Wei Qingwan levantou-se lentamente, ergueu a cabeça suavemente, olhou para Wei Ruo e perguntou baixinho: A irmã tem alguma ordem? Wei Ruo disse: Não se preocupe, ainda vai levar muito tempo. Eu acabei de chegar e ainda não sei de nada. Você me chamou no começo e eu nem sei quem você é ou o que me deve. Ao ouvir isso, Wei Qingwan ficou atônito novamente. Sim, não tenha pressa. Yun enxugou as lágrimas, se compôs e disse a Wei Ruo: Ruer, deixa que eu te apresente primeiro aos seus irmãos e irmãs. Seu pai não está aqui hoje e ele quer muito te ver, mas agora que os piratas japoneses estão à solta e causando problemas ao redor da cidade de tempos em tempos, seu pai realmente não pode sair. Linhai, no condado de Xingsan, foi invadida recentemente por piratas japoneses e, como oficial militar local, Wei Minting está muito ocupado. Essa questão não é diferente de outras. Está relacionada à segurança das pessoas na cidade.
Wei Minting deveria dar o exemplo e deixar a sua família em paz. Mesmo que a filha biológica chegue em casa pela primeira vez, ele não pode pedir licença. Então, Yun apresentou. Este é o seu irmão mais velho, Wei Chen. Ele morou na capital por 3 vezes, e agora você o chama de irmão mais velho aqui. O homem ao seu lado, tão delicado quanto jado e com um olhar gentil, sorriu para Wei Ruo. Irmã, me conte tudo o que você quiser no futuro. Wei Ruo assentiu, então Yun tornou-se para o menino sentado na cadeira ao lado. Este é o seu irmão mais novo, chama-se Yilin, e tem 7 anos este ano. É o mais novo da família de Beijing, com 8 anos de idade. Wei Lin, que foi mencionado, cerrou os lábios com uma expressão fria, e não demonstrou vontade de cumprimentar Wei Ruo. Só após Yun lançar-lhe um olhar severo é que ele relutantemente chamou Wei Ruo de irmã. Após gritar, virou a cabeça imediatamente e parou de olhar para Wei Ruo. Yun prosseguiu. Além disso, você tem um irmão mais velho concúmbio, Jin Yi, que não sai muito com frequência, mas agora está no seu quintal. Yun não queria realmente mencionar essa concúmbia. Ela e o seu marido, Wei Minting, sempre tiveram um bom relacionamento e nunca teve uma concúmbia por muitos anos, mas esta concúmbia em particular era uma pedra no sapato de Yun. Logo em seguida, Yun olhou novamente para Wei Qingguan. Nesse momento, Yun hesitou por um instante. Se ignorasse Qingguan e não a apresentasse formalmente, Qingguan certamente ficaria triste. Ela disse que mesmo não sendo sua filha, Qingguan também era filha da família Wei. Havia algum motivo para não apresentá-la? Mas se isso fosse apresentado, dizendo a Wei Ruo que Qingguan continuaria a ficar na casa de Wei no futuro, temia que Wei Ruo, que acabou de chegar em casa, se sentisse incomodada. Após hesitar por um longo tempo, Yun finalmente decidiu dizer a Wei Ruo. Ela é Qingguan. Ou seja, ela trocou de identidade com você. Mamãe Jean e Mamãe Li já lhe contaram sobre os seus assuntos. Depois que conversarmos, você ficará ao meu lado daqui para frente, e todas serão jovens damas da minha família. Após falar disso, Yun olhou para Wei Ruo com preocupação. Sim. Wei Ruo concordou, mas sua reação foi um pouco apática. Não sei se foi muito monótona, mas deixou todo mundo com uma sensação estranha. Wei Chen disse imediatamente. Mãe, minha irmã está dirigindo há 3 dias, e o barco e o carro são exaustivos. Devemos deixá-la descansar primeiro. Sim, vamos levá-la para o quarto descansar primeiro, disse Yun apressadamente. Enquanto falava, pegou na mão de Wei Ruo e a conduziu até o quarto dela. A mansão de Xiao Wei não é grande, tendo um total de 6 pátios no quintal. Normalmente, os 5 pátios estão ocupados por pessoas, restando vazio apenas o pátio mais remoto e estreito. Wei Chen ofereceu o seu quarto para Wei Ruo, e como gosta de estudar em silêncio, o pátio isolado é adequado para ele. Então, Wei Ruo está sendo levada para morar no pátio que pertencia originalmente a Wei Chen. Na placa no portão do pátio estão escritos 3 caracteres vigorosos, Jin Song Yuan, nome dado por Wei Chen, e a placa não foi alterada depois. O pátio é luminoso e espaçoso, e o projeto do jardim ainda conserva as preferências de Wei Chen, com pinheiros e ciprestes entrelaçados num ambiente fresco e elegante. Yun-Shi conduziu Wei Ruo para dentro do quarto. Embora o tempo fosse curto, o quarto estava arrumado de acordo com as preferências das meninas. Também havia muitas roupas novas no armário. Wei Ruo e Qingguan têm praticamente o mesmo tamanho agora, têm 13 anos e ainda não cresceram, então pegaram alguns e deram para Wei Ruo primeiro. A senhora Yun dirigiu mais algumas palavras a Wei Ruo, saiu do quarto e pediu para que ela descansasse primeiro e a buscasse depois do jantar. Após a saída da senhora Yun, Xiu Mei levou os pertences pessoais de Wei Ruo para o quarto, e os empregados da família já haviam transferido todos os outros itens para Tin Songguan, que serão organizados um a um amanhã. Ao observar a mobília do quarto, não pode deixar de pensar em si. Se a senhorita não sofreu nenhuma injustiça, é porque viveu nesse ambiente desde criança. Comparando a mansão de Xiao Wei com o outro pátio da família He no campo,
A diferença é simplesmente gritante. Comparando as atitudes dos pais de He e de Yun em relação ao Wei-Ruo, Xiumei não pôde deixar de sentir pena por Wei-Ruo. Sem a presença de estranhos, Wei-Ruo subiu na cama e deitou-se, dormindo de quatro sem qualquer imagem. Dignidade e beleza são visíveis por fora, mas Wei-Ruo gosta de ser mais livre e desenfreada em casa. Capítulo 5. Dispensa. Xiumei serviu água e ofereceu a Wei-Ru. Senhorita, acho que a mansão do capitão é muito boa. A senhora e seu irmão são muito bons para você. Caso contrário, nem pense em ir embora. Você tem vários apoiadores. Fique tranquila daqui para frente. Ei, eles são bons para mim, contanto que não haja conflito com o protagonista. Protagonista? De quem a senhora está falando? Eu não disse ninguém. Estava falando bobagens. Maisie, arrume as coisas e guarde aquelas que chamem a atenção, ordenou Wei-Ru. Está bem, senhorita. Você deveria descansar primeiro, disse Xiumei. Wei-Ru também sentiu que deveria dormir para recarregar as energias, caso contrário não teria forças para enfrentar a noite. Quando estava quase adormecendo, chegou a Babá Li, uma das duas freiras que foram buscar Wei-Ru na cidade de Waibei. Xiumei tentou dissuadi-la, mas a Babá Li a ignorou e entrou direto no quarto de Wei-Ru. Por que a senhorita adormeceu ao meio-dia? A babá estava parada em frente à cama de Wei-Ru com uma expressão severa. Wei-Ru se levantou e se espreguiçou. Mamãe, está bem? A patroa me mandou ensinar a jovem a se familiarizar com os assuntos da mansão, e também pediu à jovem que arrumasse suas coisas e seguisse o velho escravo até o pátio. Após terminar de falar, a Babá Li se virou e foi para o quintal esperar por Wei-Ru. Agindo rapidamente sem dar a Wei-Ru a chance de pensar e recusar. Senhorita, mamãe, por quê? A senhora acabou de chegar em casa, por que não a deixa descansar um pouco? Ela acabara de elogiar a senhora por ter sido gentil com a jovem, então por que a esbofetou imediatamente? Deveria ser minha mãe quem me instruiria a pedir à babá que me ensinasse as regras, mas talvez não seja a ideia dela me ensinar agora. A Babá Li tem seus próprios motivos egoístas para fazer isso. A enfermeira Li é uma babá que veio da mansão do tio Zhongyi. Em termos de status, ela é superior aos demais empregados da mansão. Por causa desse relacionamento, ela se considerava de status superior ao dos criados comuns da família. Ao mesmo tempo, tinha mais regras, e já havia demonstrado insatisfação com os hábitos preguiçosos de Wei-Ru durante as viagens. Ao mesmo tempo, a Babá Li é quem cuida de Wei Qinwan durante a sua infância, e a filha da Babá Li, Cruy-He, continua sendo a empregada doméstica ao lado de Wei Qinwan. E Wei-Ru, a ler o áudio original, a conhece bem. O que a senhora vai fazer? Perguntou Xiumei, preocupada. Tá tudo bem, eu sei o que ela quer. Wei-Ru se levantou e foi para o quintal. Ao chegar ao pátio, a Babá Li deu algumas orientações ao Wei-Ru sobre como se comportar. Senhorita Huewa, agora que chegou à mansão do capitão, sua conduta não é a mesma que antes. Deve prestar especial atenção a cada palavra e ação, e não pode mais ser tão descadastrada. Caso contrário, pode acabar sendo alvo de chacotas e perderá tudo. Não se trata apenas de você, mas também dos funcionários da mansão do capitão e da mansão Zhongyi Bo na capital, entendeu? Não estou acostumada com isso, respondeu Wei-Ru brutalmente. Senhorita Huewa, o que a senhora quer dizer com isso? A expressão de Babá Li tornou-se imediatamente severa. Eu não sou a senhora da mansão do capitão, por que deveria me importar com o que os outros pensam de mim? Disse Wei-Ru com arrogância e desafio. Senhorita Huewa, não diga isso em público porque vão rir de você. A piada é a piada, o que mais podem fazer comigo? Meu avô não é Zhongyi? Não é muito poderoso? Então por que tenho medo deles? Os olhos de Babá Li escureceram e perderam o brilho, e ela disse lentamente: a partir de agora, a senhora mais velha aprenderá as regras comigo, e as regras que eu disser devem ser memorizadas firmemente. Aprenda todas as palavras que puder e tente se comportar da melhor maneira possível. Todas devem parecer damas. Entendi.
Wei Hu parecia muito impaciente. Então, permita-me apresentar-lhe algumas regras básicas hoje, para que a dama não seja indelicada quando vir o patrão à noite, e eu a ensinarei o resto aos poucos. A enfermeira Li tagarelou sem parar com Wei Hu, mas Wei Hu Donta olhava ao redor, completamente alheio ao que estava acontecendo. Bem, parece que a senhorita Huerua não está interessada em continuar estudando agora, então vamos parar por aqui por enquanto. A enfermeira Li terminou de ensinar Wei Hu, disse a Xiu Mei para cuidar bem de Wei Hu e não a deixar correr por aí, e depois saiu de Tin Song Yuan. Depois que a Baba Li saiu, Xiu Mei perguntou a Wei Hu intrigada: Senhorita, por que a Baba Li não ensinou muitas coisas depois que você fingiu ser indisciplinada e ignorante? Porque ela não quer que eu me destaque e me sobressaia, roubando o brilho de Wei Qingwan. De qualquer forma, ela seguiu o procedimento e disse tudo o que deveria ser dito. Foi culpa da Wei Hu que não aprendeu bem. Não é da babá mais experiente. Não é uma boa forma de ensinar. Após perder meia hora com a Baba Li, Wei Hu voltou para casa para tirar uma soneca, e já era noite quando acordou novamente e a senhora veio pessoalmente buscá-la para levá-la para a sala de jantar. Ao longo do caminho, a senhora segurou a mão de Wei Hu, perguntando sinceramente se Wei Hu estava acostumada e se havia alguma coisa que ela não gostasse no quarto. Ao entrar na sala de jantar, Wei Hu viu Wei Mintin que não havia visto durante o dia, com uma figura alta e imponente, traços marcantes e sobrancelhas profundas, exatamente como descrito, era um pai muito digno. Ao ver Wei Hu, a expressão de Wei Mintin mudou. Inconscientemente, ele deu 2 passos para frente e logo parou. Parece que ele acha que sua atuação é muito emocionante e inadequada para o cargo de Redali. Huerua, este é o seu pai. Conduziu Wei Hu até Wei Mintin. Pai? Disse Wei Hu. Sim, respondeu Wei Mintin em voz baixa, como se estivesse reprimindo algum tipo de emoção. Seu olhar permaneceu fixo em Wei Hu por um longo tempo. Wei Hu pensou que ele fosse dizer alguma coisa para si mesma, mas não. Sua reação foi muito mais fria que a de Sentem-se. Wei Mintin permitiu que todos se sentassem. Este lugar não fica na capital, e agora só tem o quarto deles, então muitas regras foram abolidas. Não há necessidade de mesas separadas para homens e mulheres, todos ficam à mesma mesa. Puxou Wei Hu e a obrigou a sentar-se ao seu lado. Quando todos se sentaram, perceberam que Wei Qingwan estava de pé ao seu lado. Wei Mintin e ficaram surpresos e o clima ficou um pouco constrangedor. Nesse momento, Wei Yilan saltou da cadeira, correu até Wei Qingwan e a puxou para a mesa. Irmã, vamos comer. Yilan, eu ainda não vou servir a mesa, respondeu Wei Qingwan em voz baixa. Por que não? Você é minha irmã. Somos uma família, disse Wei Yilan de forma autoritária.